Opa, bom, hoje é o primeiro vídeo que eu vou fazer a análise de um mangá aqui, com essa premissa de ser um Among Us de furry, e uma arte muito bonita apesar do seu traço simples, traz muita coisa interessante nessa história, e é isso que eu vou contar pra vocês hoje. Publicada em 2014 com 3 volumes de 18 capítulos, a história é escrita por Ryo Kawakami, do gênero drama, mistério, psicológico e seinen, desenhado por Koudon, é o que vamos ver hoje. Sem enrolar, vamos direto pro que importa. O mangá já começa com a livraria em que a protagonista gosta fechando, pois quando ela tinha recém arrumado um trabalho por lá, aparentemente o lugar foi assaltado. Ou seja, já começamos bem. E em falar em começamos bem, a nossa protagonista chamada Airi, após negar de sair de comer algo com o dono da loja, em uma taxa de 2 páginas de diferença já acaba sendo sequestrada por uma misteriosa van. Eu falei que a gente tinha começado bem. Caralho, derrubaram a mina, tadinha, velho. E após Airi apagar, temos esse quadro muito interessante com os personagens acordando, mostrando que ela não foi a única que foi sequestrada e que principalmente as pessoas ali à sua volta são rostos familiares. E aqui começa o que é a ideia deste mangá. Um alto-falante começa a falar que eles vão ter que jogar um jogo especial, onde todos terão que jogar sem exceção. Seja lá quem está falando por esse microfone, simplesmente ignora qualquer tipo de pergunta ou explicação que os personagens pedem, apenas falando o seu texto pronto. Airi percebe que há uma amiga sua ao seu lado e elas até conversam um pouco, e elas percebem que há um tipo de colar no pescoço de todas as pessoas, que deixa isso tudo mais estranho. A gente possivelmente sabe para que esse colar serve, mas a gente está acostumado a isso. E sem respostas, um colar estranho no seu pescoço, sem sinal de celular, mesmo tendo celulares em mãos, vamos às explicações das regras. Boas-vindas ao jogo do lobisomem. Todos os participantes são obrigados a participar. Tudo o que acontecer será gravado e transmitido. O cargo de lobisomem será entregue de forma aleatória para um dos jogadores, e o resto são chamados de aldeões. Se todos os aldeões forem mortos antes de descobrirem quem é o lobisomem, os lobisomens vencerão o jogo. Por outro lado, se os aldeões encontrarem os lobisomens antes de serem mortos, vencem o jogo. Todos os dias às 8 horas da noite acontecerá uma votação sobre quem é o lobisomem. O jogador com mais votos será executado. Em caso de empate de número de votos, os jogadores terão uma segunda votação para desempate. Caso a segunda votação ocorrer outro empate, não haverá execução. Das meia-noite às 6 da manhã, por favor, fiquem em seus aposentos designados para cada um. Para o lobisomem, à meia-noite, saiam e escolham apenas um único aldeão e matem ele. O jogo só acaba quando todos estiverem mortos ou o lobisomem ser descoberto. E para os vencedores, um prêmio total de 100 milhões de ienes. E como a gente sabe se somos um aldeão ou... Haverá um cartão com um papel que corresponde ao seu cargo dentro deste envelope. A visualização de outro envelope é proibida. Aquele com o cartão de O Profeta tem como habilidade descobrir a identidade de outro jogador através de suas habilidades descritas no cartão. Boa sorte! E com esse começo de olhares um para os outros, damos início ao jogo. Eu não vou mentir, isso me deixou bem hypado. Como sempre tem na história, o nosso querido personagem de Bleach já abre a boca da forma mais idiota possível, falando que é injusto ter um profeta, entre aspas. Por que, amigão? Você tá devendo? E como sempre, também temos a inteligência limitada do grupo, que é uma das participantes que se levanta e diz: eu não quero jogar isso, ninguém vai querer jogar isso. A voz do além fala: ah é? Tá bom então. E voltando para como estávamos antes, é mostrado para que esse colar serve. O pescoço dela começa aos poucos a se rasgar no meio como um queijo derretido. E com essa cena mostrando que a tal voz é capaz de muita coisa, vamos para o próximo capítulo. E com desespero e gritos, temos o começo do próximo capítulo. Todos desacreditados com o que acabou de acontecer e o que acabaram de ver, prova que isso não é só uma brincadeira, isso é um jogo real. Além disso, qualquer tentativa de impedir o avanço do jogo será tratado como violação das regras. E mais uma coisa, os lobisomens dessa vez são especialistas nesse jogo. Aldeões façam o seu melhor para irem contra eles. Tá bom, o que isso quer dizer? Isso tá ficando cada vez mais complicado para todos os presos ali, né? Um dos participantes tenta acalmar e consolar Airi e sugere tirar o corpo dali.
Mesmo com vários deles estando com nojo e medo, e alguns se preparando caso outra morte aconteça, eles pensam todos juntos e sugerem levar o corpo para o respectivo quarto dela. Assim eles não vão ter mais problemas de lidar com isso. E naquele pequeno tempo de silêncio, seguido de começo de uma discussão, o participante que ajudou a Iris se voluntaria para levar o corpo, e assim ele o faz. Engraçado ver um dos maiores caras dali traumatizado, não querendo ajudar, mesmo os outros em volta dele obrigando ele a fazer isso. E ao levarem o corpo, a cabeça se solta com o resto, gerando mais uma cena muito bizarra, onde a protagonista congela de joelhos vendo a cabeça daquela que um dia foi sua amiga, assim fazendo de pouco em pouco todos decidirem que todo mundo vai junto levar o corpo da garota, com apenas uma das participantes ficando meio que não se importando tanto e só indo por não ficar sozinha mesmo. E aqui temos uma primeira questão importante. Como saber o quarto correto da garota, já que olhar os cartões é totalmente proibido? Um dos participantes ele sugere só simplesmente falar o número do quarto de cada um e o que sobrar é o quarto dela. É uma frase inteligente, porém meio suspeita ao mesmo tempo, considerando o jogo que eles estão jogando. E depois de uma breve explicação da sua ideia, o participante de óculos tem como resposta o nome, né, daquele que ajudou a Airi. Ele é o primeiro a falar. Tada Tomohiro, ex-membro da equipe de futebol do segundo ano do Colégio Kosetsu, quarto 110. Kawasaki Fumitaka, terceiro ano do Colégio Kosetsu, quarto 104. Inaba Hitomi, terceiro ano do Colégio Kosetsu, quarto 203. Fujimi Takeshi, terceiro ano do Colégio Kosetsu, quarto 106. Mashimura Seijiro, terceiro ano do Colégio Kosetsu e secretário do Conselho Estudantil, quarto 108. Inoue Marie, segundo ano do Colégio Kosetsu, quarto 207. Hinobayashi Ryumei, primeiro ano do Colégio Kosetsu, quarto 102. Mishina Airi, segundo ano do Colégio Kosetsu, quarto 201. E é lembrado pelos personagens que a voz recepcionou todos eles como sendo da mesma escola. E com um olhar assustador de uma das participantes como resposta, Mari desiste de dizer a frase que havia começado. E por último, Inoue Kokomi, primeiro ano do Colégio Kosetsu, quarto 209, a irmã mais nova de Mari. E com todos sendo da mesma escola e com números separados de forma específica, onde os homens são os números do andar abaixo e as mulheres os números dos andares superiores, eles percebem que há sempre um quarto vazio de cada lado. Seguindo essa lei em todos, o quarto que eles devem deixar o corpo é o 205. E com um passo de desespero, eles começam a pedir que o lobisomem se revele para que o jogo acabe de uma vez e eles se salvem. Mas Hitomi rebate com uma frase óbvia. Quem sacrificaria a sua própria vida por quem querem ver morto? Principalmente as pessoas que você não tem nenhuma relação. Principalmente que os lobisomens dessa vez são especialistas, correto? E o que isso quer dizer? Será que temos participantes que já jogaram isso antes? Após levarem o corpo até o quarto certo, os grupos se dividem após Hitomi dizer que achou uma espécie de banheiro, e os que estão manchados de sangue vão lá se limpar em um grande banheiro totalmente preparado com produtos e toalhas para cada um. Assim, Airi é a primeira a entrar por ser a que está mais cansada e suja. Percebendo seu estado se olhando para o espelho à sua frente e no banho não acreditando o que acabou de acontecer com sua amiga, ela se reflete um pouco sobre toda a situação e tentando entender o que está acontecendo. E já nos corredores, você e sua irmã não são os lobisomens, são? De qualquer forma, vamos continuar. E tentando entender tudo o que está acontecendo em menos de uma hora, assim que abre a porta, Airi é puxada para dentro por alguém. Esse alguém se mostra ser Fumitaka, e ele pede para fazer silêncio usando sua força contra ela. Você é incrível como sempre. E aquele cara que você falou que vendia as coisas na internet, ele manteve a palavra? Mas tipo, contas de jogos podem ser vendidas também? Tudo pode ser vendido, independente de jogos nacionais ou estrangeiros. Se o jogo for por popular, vão vender mais e mais contas, mas algumas ultimamente acabam fugindo com o dinheiro após ficarem ricos. Quê? Por que você tem que ser tão barulhento? Mas então, como as coisas estão indo? Mais de 5.000 pessoas adicionaram em suas coleções. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei assustada. Isso me dá arrepios. Sem originalidade. Um lixo. Isso me dá arrepios. Um lixo. Fiquei assustada.
Fácil. sem originalidade. Lixo, a minha música. É? O quê? Tipo, assim do nada? Ei, Vá pra sua casa hoje. Como ousam chamar minha música de lixo? e com um roer de unhas e a arrancando, Fumitaka esbarra e xinga um homem, que tenta o confrontar. Podemos perceber que o dedo de Fumitaka está machucado de tanto ele roer. Todos à sua volta começam a julgar o homem pelo que acabaram de ver e o chamando de estranho. E Fumitaka se mostra ser alguém que odeia todos à sua volta. Suas frases dizem algo como que eles não entendem nada, que eles não merecem nem ao menos direitos humanos. E voltando ao tempo atual, ele pede para Aire se acalmar. Eles apenas querem conversar e Fumitaka tinha batido na porta, mas ninguém atendeu. Assim que ele entrou para ver se tinha acontecido algo, Aire chegou na hora e ele agiu dessa forma. Suspeito demais, pensando pelo fato que foi ele que sugeriu para cada um seguir caminho. Não seria o mais óbvio ele pensar que ela não estaria no quarto? Fumitaka pede um tempo para eles discutirem sobre a tal votação. E ele comenta que Takeshi é o que ele queria votar, pois ele é o mais suspeito e perigoso. E ele pede para Airi também votar. Ele estar vivo é uma ameaça em si. Airi rebate dizendo que não é certo matar ele só porque ele quer. Fumitaka fala que ele deve sobreviver, entre aspas, para denunciar e acabar com isso. Ele tenta ter uma aliança com Airi para ganhar esse jogo, mas de qualquer forma ele só quer garantir que ele não vai ser o próximo a morrer. Ele até diz que qualquer um ali pode morrer e ele claramente mostra que ele quer fazer alianças para ele ganhar o jogo. Mas Airi recusa sua oferta, fazendo Fumitaka entrar em estado de raiva e gritar com a garota, como resposta. E com esse xingamento querendo impor ordem sobre ela, Airi rapidamente corre, o mais rápido possível para bem longe dele, não sabendo o que pode acontecer. Até que no caminho, enquanto ela fugia dos gritos dele, ela entra na cozinha e encontra Tomohiro. Ele entrega algo para ela beber e pergunta o que havia ocorrido. E Airi descobre que ela não foi a única que teve essa conversa. Outros participantes também foram influenciados pela opinião dos outros. Já que o importante agora é focar em sobreviver, não importa como, essa frase é dita por Tomohiro, mas mesmo assim Airi chamando ele de um cara forte, ele apenas diz que também tem medo da morte, assim como qualquer um participante. E como combinado, daremos início à nossa votação. Em 5, 4, 3, 2, 1. O seu corpo não se move, mas você sabe que tem que votar em alguém. Caso contrário, você já sabe do seu destino. O seu corpo travado começa a perder forças, como se tudo apagasse. À sua volta, você ouve que precisa votar em alguém antes que seja tarde. E com um grito alto, você percebe que está apontando para Mashigura, dando assim um empate entre Fumitaka, Takeshi e Mari são os escolhidos. A segunda votação começará em breve. Mesmo você dizendo sobre o empate, Aire, é inútil. O número de aldeões continuará alto. E sempre será mais difícil descobrir o lobisomem. Takeshi mostra sua raiva para cima de Fumitaka e o provoca e diz que ele não pode fazer nada, pois será morto pelas regras, mostrando para todos o seu ponto. Aquele homem, muito violento e forte, ele realmente é perigoso. Como resultado de suas ações, Fumitaka eliminado.
Aire acorda de seu quarto depois de tudo aquilo, se perguntando que horas são. Já levanta rapidamente feliz por ter sobrevivido. Se arruma com tudo preparado perfeitamente para ela em seu quarto. Se prepara para descobrir quem morreu nesta noite, mas antes, confere canais de TV e tudo parece tão normal, nada fala sobre jovens que desapareceram. Já na cozinha, Tada está lá e a recepciona. Conta que Mari cuidou dela até o horário limite. E assim, de pouco em pouco, os participantes vão chegando. E como uma resposta automática, aquele que foi morto esta noite foi Shimobayashi. Alguns deles vão até o quarto confirmar se o corpo está lá, e ele está em sua cama. O assassino está entre nós. Mas quem? Acusam Aire de ter matado o garoto, pois ele foi o único que votou nela. E com o começo dessa discussão, Aire foge para o seu quarto após ser confrontada. E chegando lá, algo estranho acontece. A TV ligada mostra um relatório para Nishima Aire. Nos é mostrado quando a Aire sempre comprava seus livros naquela mesma livraria quando era pequena. E agora em sua tela, o motivo dos assaltos constantes que resultaram no fechamento do lugar foi tudo culpa de Shimobayashi. Aquilo enfurece a garota, mas agora não adianta mais, ele já está morto. Ela se lembra dos momentos com o antigo dono da livraria, um senhor bem velho com quem ela tinha uma amizade e que a convidou para trabalhar com ele. E desde que ela começou, ela sempre tentou manter a livraria, mas por culpa dos assaltos foi tudo em vão. Tada vai ver como a garota está e ele pergunta o que ela viu. Assim ele também diz que recebeu um relatório. Ele descobriu que quem acabou com seu sonho de ser um jogador de futebol por culpa de um acidente de moto foi o Inoue Konomi. Ela estava fugindo com uma moto roubada e acabou acertando, dando sua lesão que incapacitou a jogar bola outra vez. Tudo agora se torna cada vez mais pessoal. Aire ouvir isso diz que mesmo que não saiba o tamanho da dor dele, ela ficará ao seu lado. E assim, antes de terminar sua frase, eles ouvem um grito muito alto.